Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês nessa segunda noite de oficinas da Festa Literária da Rede Estadual, a FLIRede, né, a nossa segunda festa, segunda edição. Meu nome é Renata Scarião, eu sou uma das coordenadoras da FLIRede, trabalho na Secretaria de Educação. Estou muito empolgada e ansiosa, né, com esse momento. Nós começamos as oficinas ontem, o sucesso foi absoluto, né? Nosso oficineiro Diogo Costa arrasou, falando de leitura e escrita criativa para os professores do ensino fundamental e os professores polivalentes. E hoje nós vamos falar do mesmo tema com o poeta Neto Ferreira, só que para os professores do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Nós fizemos essa divisão entre etapas de ensino para que os oficineiros pudessem focar bastante no conteúdo, né, das oficinas, diretamente para o público. Não, melhor dizendo, deixa eu reformular. Para que os oficineiros pudessem focar a formação diretamente para determinado público. Porque se a gente fosse falar, por exemplo, né, de leitura e escrita criativa, de forma geral, a gente não conseguiria atender às peculiaridades das crianças, dos adolescentes e das pessoas mais velhas que estudam, né? Então, nós preferimos dividir dessa forma, para que cada etapa de ensino tivesse acesso ao conteúdo trabalhado especificamente para aquela área, né? Então, por isso, ontem nós tratamos esse tema com os professores do ensino fundamental e hoje nós vamos tratar com os professores da EJA, né, e do ensino médio. Lembrando que a FLIRede existe desde 2019, essa é a segunda edição, né, nós começamos em 2019, com um formato bem diferenciado, porque nós não estávamos em pandemia, e foi um grande desafio, né, Jairo, que está aqui comigo, que também está aqui conosco, que também é coordenador, já vai dar boa noite para vocês, sabe do desafio, ele que participou da primeira edição, e está agora, né, conosco na segunda edição, e sabe o desafio que foi para a gente, né, nesse tempo de pandemia, de ensino remoto, né, agora no modelo híbrido, implantar e desenvolver um projeto que leve literatura para as escolas, né? Então, nós pensamos nesse formato que vocês estão vivenciando agora, que é um formato em que os professores são a ponte, né, gente? A ponte essencial entre o conteúdo e os alunos. Como nós não íamos poder chegar a todas as salas de aula, né, era uma estrutura impossível da gente fazer, nós pensamos, bem, então nós vamos convidar os professores de língua portuguesa, né, e os polivalentes, para conversar conosco sobre o conteúdo que nós queremos passar dentro do tema do concurso, que é Zé Lins do Rego, e esses professores vão levar esse conteúdo para a sala de aula e trabalhar com os seus alunos para que eles produzam os textos em poesia ou em crônica para participar do concurso literário da FLIRede. E aí, vocês vão receber esse conteúdo, vão trocar ideias, né? Não entendam receber de forma passiva, a gente sabe que é uma troca de ideias, tanto que nós temos o chat para vocês fazerem perguntas, a ideia é que seja um diálogo mesmo, né? E aí vocês vão aplicar, né, essas ideias e essas sugestões que os oficineiros estão fazendo, estão trazendo, aplicar em sala de aula. E depois de aplicar em sala de aula, vocês vão trabalhar com os alunos a produção de textos, né, em poesia ou em crônica. E aí, depois, vocês vão enviar esses textos para a gerência regional, que aí é a segunda etapa, e a gerência regional tem uma cota de textos que vai poder enviar para a etapa final, que é a etapa estadual. E uma banca vai analisar esses textos e publicar um livro com os 85 melhores textos, né, dos alunos da nossa rede estadual. Vou até aproveitar para esclarecer algumas coisas que perguntaram na oficina de ontem, né? Eu posso trabalhar esse conteúdo só com os meus alunos em uma ou duas turmas? Não, gente, não é o indicado. O indicado é que vocês trabalhem o conteúdo com todas as turmas de vocês, para que todos os alunos tenham a oportunidade, né, de ter contato com esse conhecimento e de participar do concurso. Outra pergunta.
Qual o prazo que nós temos para produzir? Né? Vocês têm até o dia 30 desse mês para trabalhar o tema do concurso com os alunos em sala de aula. Né? Lembrando que o tema de concurso é Zé Lins, um paraibano como eu. O objetivo é que nós trabalhemos as obras de José Lins do Rego, em homenagem ao Ano Cultural José Lins do Rego, e que, inspirados nessas obras, os nossos alunos produzam os seus textos a partir das suas experiências de vida. Por isso, né, o título Zé Lins, um paraibano como eu. Né? A ideia é que os estudantes da rede estadual consigam se inspirar na obra de Zé Lins e escrever sobre as suas próprias experiências. Né? Então, de maneira geral e bem resumida, né, que eu tenho que falar correndo, porque o mais importante é o que o nosso oficineiro Neto Ferreira vai trazer para a gente. De maneira geral, gente, essa é a FliRede. Nós fizemos a live de apresentação, né, quando nós lançamos o edital, e aí, eu não sei se todo mundo participou, mas nós demos mais detalhes. Inclusive, hoje nós compartilhamos com os articuladores regionais, né, com quem vocês estão em contato, o guia de orientações, que tem todas as etapas da FliRede, os critérios de participação no concurso, todo o nosso calendário, está tudo lá bem bonitinho. Mas não se preocupem, que hoje, ao final da oficina, vocês vão ter todo o espaço para fazer as perguntas e para tirar as dúvidas, e a gente está aqui para isso. Agora a gente vai falar com Jairo César, que é escritor também é professor da rede, é um dos coordenadores da FliRede, e ele vai falar um pouco para vocês sobre algumas questões técnicas relacionadas a certificado, a inscrição e etc. E, claro, né, dar aquele boa noite para os colegas, né, Jairo? E compartilhar a alegria, né, que todos nós estamos de estar aqui hoje. Com você, Jairo. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma oficina da FliRede, dizer da alegria que é estar aqui, o privilégio que é estar presenciando esse momento, e eu gostaria muito de parabenizar a Paraíba por ser talvez o único estado da federação que realiza uma festa literária para a sua rede de ensino. E para tal, algumas pessoas são fundamentais para que isso acontecesse, né? O governador João Azevedo, o secretário Cláudio Furtado, a Renata Scarião, a Tarsila Queiroga, a Tatiana Cavalcante, que fazem parte da coordenação. Aos 14 articuladores da FliRede, o nosso abraço e a nossa gratidão por essa mobilização maravilhosa que vocês fizeram e estão fazendo ainda vão fazer. Agradecer e cumprimentar os 14 gerentes regionais que também abraçaram a ideia. Cumprimentar e agradecer os gestores e gestoras das escolas que abriram as suas portas para que a gente pudesse passar a ideia dessa segunda FliRede. E, claro, agradecer a cada professor, a cada professora que fez a sua inscrição, que está aí com garra, apesar de todas as dificuldades, e vai fazer com que a FliRede, de fato, aconteça, né? O professor que é aquela figura, o mediador de leitura por excelência. Então, agradecer e cumprimentar todos. Com relação ao certificado, a live é aberta, todos podem assistir, mas para que se tenha o certificado, o professor de língua portuguesa, ele vai precisar assistir 2 lives por etapa de ensino, no caso do ensino médio, a oficina de poesia e a oficina de crônica. A lista de presença ela vai ser disponibilizada em algum momento da live, vocês vão preencher, é super simples, é um Google Forms mesmo, e os professores de língua portuguesa que assistirem, a gente vai bater essas frequências e vai fornecer certificado para vocês, tá? O material que vai ser apresentado aqui, a live vai ficar gravada, mas o material de PowerPoint vai ser disponibilizado para os articuladores FliRede, então esses articuladores vão passar para vocês, vai ter acesso a guia de estudo, guia de orientação, tá bom? Então, essas são as orientações. Ao final da oficina, eu vou estar ligado aqui no chat, nas perguntas, a gente vai anotando e vai passando as perguntas para o oficineiro Poeta Ferreira, Neto Ferreira. Era essa a minha participação. Boa oficina para todos e todas. Valeu, Jairo. Eu tão apressada aqui, minha gente. Não agradeci a professora, não agradeci a secretária, não agradeci a ninguém mais. Obrigada aí, viu, Jairo, por ter lembrado. É isso, gente. Então, vamos à nossa conversa agora com o poeta Neto Ferreira.
ele que é cordelista, declamador e professor de filosofia. Neto, é com você, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Boa noite a todos, saudações poéticas, e exercendo aqui o dom da declamação com cadência, rima, métrica e oração, Paraíba de Augusto e de Ronaldo, dois poetas da mesma envergadura, dois ministros supremos da cultura que deixaram na terra o mesmo saldo. Se falando em poeta de respaldo, Zé Américo até hoje impressiona. E Zé Lins só fez mudar de zona com o seu espírito aventureiro, e quem visita o Nordeste brasileiro, se gostar de cultura, se apaixona. E vamos aqui pautar hoje a obra de Zé Lins do Rego no universo da rima, métrica e oração. Sou o poeta Neto Ferreira, aqui dos Cariris Velhos, do meu Rincão Livramento, e o tema da minha oficina traz a seguinte, versa sobre o seguinte: o cordel como ferramenta didática. Zé Lins, um paraibano como eu. E a partir do tema dessa oficina, de o cordel como ferramenta didática, como ferramenta pedagógica, o que é a didática? O pai da didática, Comênios, disse que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. E a partir do cordel, a partir dessa ferramenta lúdica, a partir dessa ferramenta que capta a atenção do aluno, a partir dessa ferramenta que agrega conhecimento, que agrega ensino-aprendizagem, pautarei a vida e obra de Zé Lins do Rego, especificamente em sua obra magna, Menino de Engenho. Primeiramente, vamos contextualizar um pouco sobre Zé Lins do Rego, esse paraibano como a gente. Zé Lins do Rego Cavalcante nasceu no Engenho Corredor, no município de Pilar, Paraíba, no dia 3 de junho de 1901. Filho de João Rego Cavalcante e de Amélia Lins Cavalcante. Tradicional família da oligarquia do Nordeste açucareiro. Zé Lins, não diferente de tantos outros grandes escritores, teve que deixar seu torrão natal. Santo de casa não obra milagre, e com Zé Lins não foi diferente. Zé Lins teve que trilhar o caminho das pedras. Teve que ir para Recife, teve que ir para Maceió, teve que ir para o Rio de Janeiro, teve que deixar seu legado, teve que deixar sua escrita nas páginas atemporais da existência. E Zé Lins é um marco para a literatura paraibana. Costumo dizer que Zé Lins, se fosse de outro local, teria alcançado uma fama jamais antes vista. Seu romance Menino de Engenho lhe deu o prêmio Graça Aranha, prêmio esse de alta láurea no universo literário. Graça Aranha, que obteve muito destaque da Semana de Arte Moderna. Sua obra Riacho Doce foi transformada em minissérie para a televisão. Fez seus primeiros estudos no internato de Itabaiana e no Colégio Diocesano Pio X de João Pessoa. Depois de testemunhar a decadência dos engenhos de açúcar, Zé Lins vivenciou o ciclo de decadência, o esgotamento da açúcar, que deu lugar às usinas. José Lins mudou-se então para a capital pernambucana, Recife, na qual estudou no Colégio Carneiro Leão. Em 1909, ingressou na Faculdade de Direito. Palavras introdutórias. O que pretendemos aqui com essa oficina? Sendo bem prático e capacitando os professores do ensino médio e da modalidade EJA para dirimirem da melhor forma possível Zé Lins, um paraibano como eu, no universo do cordel, no universo da rima, métrica e oração. Já que a didática é a arte de ensinar tudo a todos, que ensinemos os nossos alunos de maneira lúdica, de maneira divertida. Estudos apontam que quando algo é ensinado através do cordel, que quando algo é ensinado através do universo da glosa, aquilo capta a atenção do aluno. Aquilo encanta, aquilo provoca um encantamento, provoca a experiência estética. E a rima tem esse poder de encantamento. A poesia tem esse poder de encantamento. O cordel tem esse poder de ensino e de aprendizagem. Através dos recursos mnemônicos, das técnicas de memorização, o aluno irá vislumbrar horizontes do cenário e da obra de Zé Lins do Rego, pautando desde Menino de Engenho, de 1932,
a Doidinho, de 1933, a Banguê, de 1934, a Usina, de 1936, a Homens, Seres e Coisas, 1952, Cangaceiro, que foi outro romance, Roteiro de Israel, Meus Verdes Anos, chegando em Meus Verdes Anos, o Livro de Memórias de Zé Lins. Mas pautando aqui, deixando as divagações de lado, a rima. A rima não gera poema, mas lhe dá uma roupagem que a cobre de deslumbramento. As rimas trabalhadas nesse curso serão as consoantes, com repetições dos sons e consonantais, exatas e perfeitas. Um pouco adiante, veremos exemplos de como se dá as rimas consoantes. A métrica, o pilar magno da escrita, rima, métrica e oração. A partir da rima e da métrica se concebe a oração, que é o sentido do verso, que é o sentido da escrita, que é o pilar que une, é o pilar que concatena a rima e a métrica, é a oração. Nem só de rima vive a poesia popular, mas a métrica é primordial, é o pilar basilar e o mais difícil. Sem esta, a estética da construção poética fica comprometida. No assunto em questão, existem duas formas de métrica. A métrica cantante, que é a utilizada pelos cantadores repentistas, e a métrica oral. A métrica oral sendo a métrica cantante, e a métrica escrita, sendo a métrica utilizada pelos cordelistas, sendo a métrica utilizada na escrita. Porque existe uma diferença de poema para poesia. A poesia está contida no poema, mas o poema não necessariamente se utiliza dos recursos da rima, da métrica, porque existem os versos livres. E nada impede que vocês, professores do ensino médio e da modalidade EJA, trabalhem versos livres. Mas o intuito dessa oficina é dirimir para que os professores captem um pouco do ensinado, um pouco do dirimido, um pouco do conhecimento que está sendo repassado aqui hoje, um pouco desse diálogo, para que enriqueça os seus horizontes de percepções e consigam dirimir da melhor forma possível, no horizonte da rima, da métrica e da oração, a vida e obra de Zé Lins do Rego, principalmente a sua infância, principalmente Menino de Engenho, principalmente Menino de Engenho. Falando um pouco sobre a redondilha. Na redondilha, contam-se as sílabas poéticas até a última sílaba tônica. O repentista pode cantar: sábado próximo cantarei. Sábado próximo cantarei. O repentista pode cantar dessa maneira. Neste caso, a tônica está na 9ª sílaba poética, que é justamente urei. Sábado próximo cantarei. Essa divisão silábica, existe divisões de sílabas poéticas e de sílabas gramaticais. Nas sílabas gramaticais, não há obrigatoriedade das elisões na divisão. Nas sílabas poéticas, há obrigatoriedade das divisões. Se elidir o verso, é buscar a aproximação entre as vogais. Esmiuçarei esse assunto um pouco mais adiante. E sábado a próximo cantarei, essa divisão que está separada aqui por tracinhos, ela é dita como escandir, como a escansão. Escandir é separar, é fazer essa separação das sílabas poéticas. Como já ressaltei, a tônica, neste caso, está na 9ª sílaba poética. No repente, pela velocidade, como é pronunciado, não é essa quebra, não, o ouvido não percebe essa quebra. Quando se trata da poesia escrita, não é correto. Mas na poesia cantada, por exemplo, deram um mote uma vez a Cascavel do Repente, Pinto do Monteiro, dizendo: quem é vaqueiro não pode ser cantador de viola. Ele obedece essa mesma sequência, de sábado próximo cantarei. Pinto do Monteiro disse: vaqueiro é para pegar touro, não fazer outro trabalho, botar badalo em chocalho, limpar qualquer bebedouro. Costurar chapéu de couro, botar tampa em rabichola, curtir couro, vestir sola, serra chifre e capa-bode. Quem é vaqueiro não pode ser cantador de viola. No universo, quando a poesia é cantada, há muita agilidade no pensamento e o ouvido não capta algumas supressões de sílabas. Por exemplo, Zé Bernardino, poeta de saudosa memória de Ouro Velho, ele falando sobre o nada, improvisando, disse:
Se nada fiz na jornada, nada ganhei nem perdi, nada ignoro do nada, porque do nada nasci. Já que o nada é meu abrigo, seja o nada meu jazigo, porque o nada me enfada. Eu de nada tenho estudo, mas sei que o nada faz tudo e tudo termina em nada. Esse é o universo da poesia popular cantada, improvisada, na qual a métrica se dá da forma que abordei anteriormente. Já no universo da escrita é diferente. No universo da escrita ficaria o seguinte, haveria uma adequação. No sábado cantarei. Aí sim, são 7 sílabas poéticas perfeitas. Eximiamente postadas, porque a última tônica está na 7ª sílaba. No sábado cantarei. O rei está na 7ª sílaba. Eximiamente posicionada, eximiamente em seu local correto. Vamos agora falar um pouco das famílias dos versos. Esse assunto deve ser dirimido muito em sala de aula, pois esse assunto rememora assuntos que já foram vistos no ensino fundamental, rememora os alunos, traz a reminiscência de tudo aquilo que já foi visto em sua trajetória escolar. Os versos agudos. O que são os versos agudos? É válido lembrar que os versos agudos são aqueles compostos por oxítonas, só rimam entre si. Fé com Canindé, Canindé com José, e assim por diante. Os versos graves. O que são os versos graves? Os versos graves são feitos com paroxítonas. Também só rimam com outros graves. Prima com lima, com crima. Ou ainda as paroxítonas acentuadas. Fácil com glácio. Rimas perfeitas, rimas consoantes. Os versos esdrúxulos. Que palavrão é esse? Que nome é esse? Os versos exóticos. São feitos com proparoxítonas. Só rimam com outros versos exóticos. Vamos substituir a palavra esdrúxulos por exóticos. Músculos com crepúsculos, crepúsculos com opúsculos e assim por diante. Importantíssimo, importantíssimo, professores, importantíssimos educadores. Isso ser trabalhado no ensino médio, isso ser trabalhado na modalidade EJA. Isso trará um horizonte de percepção inimaginável para os seus alunos, para os seus discentes. Importantíssimo isso ser ressaltado na sala de aula. Voltando aqui, um detalhe que havia me passado em branco. Para você aprimorar a sua técnica de escrita, por exemplo, na cestilha, que irei abordar mais na frente. A cestilha você pode rimar classes gramaticais diferentes. Você pode rimar adjetivo com substantivo, adjetivo com advérbio. Isso enriquece demais a escrita. Isso provoca no aluno um encantamento por aquilo que ele está escrevendo. Através da leitura, o aluno sintetiza aquilo na escrita. Isso é importantíssimo. Sejamos professores leitores. Se somos professores leitores, isso estimulará a leitura nos nossos discentes. Agora vamos rimando o cotidiano, pautando os Zelins do Rego, um paraibano como eu, e como vocês também, caros educadores. Trazendo aqui as diferenças basilares entre sextilha e septilha. Sextilha é uma estrofe composta de 6 versos. Mas o que é o verso? O verso é cada linha disposta na estrofe. A junção dos 6 versos forma uma estrofe. Declamando para vocês. Fui um menino de engenho do universo açucareiro. O meu mundo era o rural. Fui sempre um aventureiro. Explorando o descampado, fui um moleque arteiro. Esse foi Zelins, um paraibano como eu, um paraibano como vocês. Essa estrofe aqui é do poeta CVPB, Ranieri Abrantes, no seu cordel, trazendo aqui o cordel. Já que o cordel é uma ferramenta didática, trazendo aqui o cordel do poeta CVPB, Ranieri Abrantes, Joselins do Rego, o menino de engenho em cestilhas, que está sendo trabalhado com bibliografia nessa minha oficina. Vamos tratar um pouco aqui das posições das rimas. Não tem dificuldade, não tem confusão. Vamos acalmar o coração e prestar atenção. Fui um menino de engenho do universo açucareiro. As posições das rimas estão na 2ª, 4ª e 6ª linha. Açucareiro está rimando com aventureiro, que está rimando com arteiro. Não tem dificuldade.
segunda linha, rimando com a quarta linha, rimando com a sexta linha. A rima é sempre a última sílaba poética de cada verso, de cada linha. Entendido? Partindo para a septilha. O que é a septilha? A septilha ela é composta por 7 versos dispostos, o que forma uma estrofe. Cada verso e linha são sinônimos. No engenho corredor dei os meus primeiros passos, fauna e flora ao meu redor, sendo assim os meus regaços. Na cidade de Pilar, vive sempre a desfrutar de afetuosos laços. Esse foi Zé Lins do Rego, um paraibano como eu, um paraibano como vocês. Na septilha, as rimas estão dispostas. Na segunda linha, no segundo verso, linha e verso são sinônimos. Segundo verso, quarto verso e sétimo verso. E ainda, o quinto verso está rimando com o sexto verso. Não tem dificuldade. Passo a passo. Passo a passo. Lembremos do exemplo da cestilha. Na cestilha, a segunda não rima com a quarta, que rima com a sexta. Na septilha, a mesma coisa, só tem um acréscimo. Na septilha, a segunda rima com a quarta, que rima com a sétima. E a quinta linha rima com a sexta, não tem dificuldade. E aqui são rimas, aqui tem uma novidade para vocês. Acho que vocês, professores, vocês, educadores, já perceberam. Dei os meus primeiros passos. Passos é escrito com 2 S. Regaços com C cedilha. Aqui são rimas com escrita diferente, mas com o mesmo som. Que rima não é som? Então não tem problema. Vamos acalmar o coração. Rimando cotidiano. Continuando com rimando cotidiano, com Zé Lins, um paraibano como eu. Fiquei órfão muito cedo de minha mamãe querida, Amélia Lins Cavalcante, pedaço de minha vida, partiu deixando saudade e um filho para a eternidade com a alma dolorida. Nessa estrofe eu tentei sintetizar a dor que Zé Lins sentiu com a partida prematura de sua mãe. Zé Lins perdeu sua mãe muito cedo, ainda era um bebê, ainda estava nos coeiros, como se dizem. E Zé Lins sofreu muito com isso. Zé Lins foi um filho que se criou sem a mãe. Fiquei órfão muito cedo de minha mamãe querida, Amélia Lins Cavalcante, pedaço de minha vida, partiu deixando saudade e um filho para a eternidade com a alma dolorida. Aqui é uma sétima, né? Abordando a mesma questão, as mesmas posições da rima. Aqui está segunda com a quarta, com a sétima, quinta com a sexta. Não tem novidade. Permanece a mesma coisa. Esses bizus aqui, esses bizus que eu estou repassando, depois estou elaborando um vídeo, aí a coordenação da FreeRede depois disponibilizará para as gerências e vai ser repassado para os professores. Não tem dificuldade. Depois esses bizus estão descritos por minha pessoa, de forma didática, de forma prática, sem enrolação. Rimando cotidiano, continuando, explorando um pouco da trajetória, um pouco da vida. Zé Lins do Rego, esse paraibano, que deixou sua obra e seu legado marcada nas páginas atemporais da existência. Falando aqui de seu enlace amoroso e das suas 3 filhas Marias. Não tem novidade com relação aqui a uma cestilha, segunda está rimando com a quarta, que está rimando com a sexta. Não tem caô. Casei-me com Filomena, a conheci em um trem. São as coisas do destino e muita sorte também. Naná paquerou Zé Lins. Fortuna acha quem tem. E Zé Lins se rendeu aos encantos de Naná, como ele chamava carinhosamente a sua esposa Filomena. E desse enlace amoroso, brotaram suas 3 Marias. Germinaram 3 Marias do meu enlace amoroso, fazendo a vida mais bela e meu peito afetuoso, o amor à base sólida de um casamento ditoso. E nessa fotografia se encontra Zé Lins, esse paraibano como eu, esse paraibano como vocês, que deixou marcado sua vida, sua obra, nas páginas atemporais da existência. Os sábios dizem, se queremos eternizar a nossa memória, devemos escrever um livro ou ter filhos. E Zé Lins escreveu vários livros. Zé Lins teve 3 belas filhas. Zé Lins, como nenhum outro, deixou sua marca
na cultura paraibana, na cultura do Brasil e na cultura, por que não, mundial. Pautando um pouco sobre o universo da escrita. A escrita é um instrumento de memória, enquanto a oralidade é um processo criativo. Vamos explicar aqui passo a passo. Memória, processo criativo, identidade. A poética popular, por muitos, é tratada como uma literatura menor. Mas por que menor? Porque não faz parte dos grandes cânones literários. Zé Lins era uma pessoa sem vaidade. Zé Lins nem parte da Academia Brasileira de Letras, inicialmente ele não queria fazer parte. E ele foi um acadêmico sem luxo, sem vaidade, não fazia parte daqueles círculos intelectuais altamente voltados para a escrita, para a oralidade. Zé Lins, na sua obra, ele escreve extremamente fácil, extremamente didático. E é o que estou tentando trazer aqui para vocês, através da ferramenta do cordel, através da rima e da oração e do bicho-papão, para muitos, que é a métrica. Para que a transmissão da oralidade pudesse garantir a fidelidade à fonte anterior, ao processo criativo, as palavras enfeitaram-se de ornamentos complexos e sofisticados, que deram origem à poesia. A poesia é isso. A poesia ela tem o poder de encantamento, tem o poder do universo lúdico, tem o poder de captar a atenção de seus alunos. Estudos mostram que o aluno, quando começa uma aula, 15 minutos, em média 15 minutos, ele mantém-se concentrado, focado na sua aula, sem distrações. Essa é a média que aponta as estatísticas. Mas se você utilizar o cordel, se você utilizar a poesia, essa média dobra para 30 minutos. Estudos mostram isso, não é eu que estou apontando, não. Torna-se difícil modificar um discurso enfeitado, com rima e com métrica e com oração. Quanto mais delicada e complexa é a linguagem poética, mais garantida é a fidelidade da mensagem. Porque através dos recursos mnemônicos, através das técnicas de memoração, isso aguça a percepção de nossos discentes. Isso aguça a percepção de nós, professores, de nós, educadores. Portanto, o ato pelo qual a oralidade se transmite fielmente é a arte por excelência da comunicação. A gênese de que hoje chamamos literatura. Dando respaldo aqui, enaltecendo o poeta paraibano Ranieri Abrantes, que disse o seguinte: Banguê, menino de engenho, pedra bonita, doidinho. Ele, moleque Ricardo, água mãe, tão bonitinho. Dias idos e vividos, poesia e vida, seu ninho. Usina, Riacho Doce, povoavam fantasia. Eurídice e cangaceiros, pureza, pura magia. O homem, seres e coisas, farta bibliografia. Aqui passeamos por toda a produção, por grande parte da produção de Zé Lins do Rego, esse paraibano como eu, esse paraibano como vocês, esse paraibano que deixou registrado sua marca, seu conteúdo, sua escrita nas páginas atemporais da existência. Zé Lins, um paraibano como eu, nas páginas atemporais de nossa existência, um paraibano que trilhou pelos caminhos das pedras, um paraibano que, como todo grande artista, teve que deixar o seu torrão natal, teve que migrar, teve que agregar conhecimento, teve que conhecer novas culturas, teve que sair da cidade de Pilar, teve que ganhar nome na cidade de Recife, teve que ganhar o seu diploma na cidade de Recife, partiu para Maceió, depois foi para o Rio de Janeiro, um paraibano apaixonado pela vida, apaixonado pela existência, e rubro-negro doente, um flamenguista obcecado. Nas letras desta oficina, eu deixo aqui registrado. No ano Zé Lins do Rego, um forte orgulho danado de ser sim paraibano, pondo um fim emocionado. Estou terminando, mas é com saudade, galera. José Lins foi personagem, romancista genial, passeou as suas lentes num país tão desigual, um cenário nordestino, sua obra é sem igual. E partiu cedo, partiu deixando saudade. Esse paraibano partiu deixando saudade. E eu aqui já estou quase me despedindo, também com saudade de vocês. Com 56 de idade, Zé Lins deixa seu reinado. Na cidade de Pilar, segue imortalizado, pois fez o que prometeu. Paraibano
como eu e escritor consagrado. Encerro esta oficina, conduzida com vigor. Eu sou dos Cariris velhos, um poeta sonhador, e deixo o meu obrigado com carinho estampado a você que é professor. Minhas redes sociais estão disponíveis aqui para vocês, educadores, e para o público em geral. Poeta Neto Ferreira você encontra no Instagram, no YouTube, no Facebook, e também está o meu e-mail aí à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Minha gente, que coisa linda, Neto. Todo mundo babando aqui, viu, Neto? Vixe Maria. Olha, eu sou lá de Patos, minha gente. Eu moro de uma pessoa, mas eu sou lá de Patos. Como diz, eu tô toda arrupiada, viu, Neto? Que coisa linda. Obrigada pela sua colaboração. Vamos agora ficar com o Jairo nas perguntas. Lembrando, gente, que a lista de presença nós já disponibilizamos no chat, certo? Aí a gente vai ficar soltando várias vezes no chat para vocês não se perderem. Jairo, é com você, vai fazendo as perguntas para o homem, que já tem um bocado de pergunta aqui, gente. Quem está com alguma dúvida, quem não fez as perguntas ainda, pode ir colocando aí no chat mesmo, certo? Do lado da tela, do lado direito da tela. Pode ir colocando aí que a gente vai repassando aqui para o Neto, certo? Vai lá, Jairo. Antes de mais nada, parabenizar Neto pela oficina excelente, né? Ele trouxe algo que não é tão simples, a questão da escansão, mas ele fez parecer fácil. Então, acho que a aula está pronta aí, dá para os professores aproveitarem bem e replicar isso na sala de aula. Eu estou de lado aqui para vocês, porque eu estou acompanhando aqui as perguntas, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Já fiz minha inscrição, mas não recebi nenhuma confirmação material. Tem como confirmar se deu certo a inscrição? Tem sim, tá? Todas as inscrições, elas foram deferidas, ou seja, elas foram aceitas. Agora, para fins de certificação, lembrando que a gente precisa seguir as normativas da FLIRED, apenas para os professores de língua portuguesa e os readaptados em função da biblioteca, que assistirem às duas oficinas, no caso dos professores de língua portuguesa, poesia e de crônica, tá? Então, foram todas deferidas, pode ficar tranquilo. Poeta, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância da oração para o universo da poesia, que precisa ir além da rima e da métrica. A gente vai fazer bloco de duas perguntas, tá? Então, a primeira é essa. A segunda, poeta, gostaria que trouxesse algumas abordagens da escrita criativa com foco na abordagem da poesia em sala de aula. São as duas primeiras. Pode ficar à vontade, Neto. Boa noite, mais uma vez, né? Agradecer o carinho de todos, muitos comentários aqui no chat, agradecer o carinho de todos os amigos, de todos os professores que estão acompanhando. Né? A importância da oração, a oração, ela não é tudo na poesia, não, mas é quase tudo, tá entendendo? Porque a oração, ela faz parte da poesia e do poema. O poema que não utiliza a rima nem a métrica necessariamente, e que também pode ser abordado, também pode ser explorado por vocês, professores. Aqui eu trabalhei a rima e a métrica, mas estamos abertos a novos horizontes, estamos abertos a possibilidades. E a oração é justamente quem une a rima e a métrica. A oração é quem dá sentido ao verso. Deixa eu ressaltar uma estrofe aqui do poeta André Rodrigues, onde ele explora a oração, a rima e a métrica. Para quem fez a pergunta, observar como é o casamento da rima e da métrica. Digamos que a oração é quem celebra esse casamento. Só são 30 minutos que me sento, mas recordo a infância por inteira. Das peladas que eu ia sem chuteira, retornava trazendo um ferimento. Da espora que furava o jumento para chegar mais depressa na cidade. Mas jumento não tem velocidade, é perdido a pessoa usar espora, e todo dia me sento meia hora no batente da casa da saudade. A oração é quem faz o casamento, da rima com a métrica. E a outra pergunta, a poesia como elemento criativo é você utilizar o cordel. É você utilizar o cordel, é você tentar aperfeiçoar as técnicas de escrita, é você tentar aperfeiçoar a métrica. Você pode explorar a métrica oral, que é mais simples. É você tentar explorar a leitura em sala de aula,
para a partir disso, através das técnicas que elucidei aqui, haver a construção de poemas, de pequenas quadras, de pequenas cestilhas, quem sabe até uma septilha para os mais ousados, para a confecção desses poemas que serão inscritos no concurso. E é isso, pessoal. Acho que tentei ser claro e objetivo na resposta dessas perguntas. Vamos lá. Pergunta sobre os slides vão ser compartilhados? Vão sim ser compartilhados. Além do slide, depois vai ter um vídeo de orientação mais específico que os oficineiros vão enviar. Tudo isso vai chegar a vocês através do articulador FLIRED, tá? A segunda pergunta foi com relação às oficinas, que na inscrição só fiz uma, mas Renata já respondeu no chat, tá? Não há problema algum, você fez sua inscrição está deferida, basta que você assine a lista de frequência na oficina de poesia e também na de crônica. Poeta, uma pergunta aqui para você, uma dica de como eu posso ensinar métrica para os meus estudantes. O segredo da métrica é você cantar o verso, é você cantar a estrofe. Se você cantarolar, você observa como se dá a disposição das sílabas. E a partir do vídeo que irei elaborar, darei mais apontamentos. Mas o princípio básico da métrica é você cantar as estrofes. Você canta as estrofes e observa quantas sílabas gramaticais há dispostas naquele verso. A partir da contagem das sílabas gramaticais, você parte para a contagem das sílabas poéticas. Nas sílabas poéticas há uma pequena diferença, que são as relisões. As relisões são as aproximações de vogais. As vogais vão chamando umas às outras. As vogais que estão próximas vão se alidindo, vão se juntando. Seria mais ou menos isso o apontamento que deixo. Ótimo. Vamos lá. Pessoal falando que não foi compartilhado ainda os slides da oficina de ontem. Vai ser, tá, pessoal? Nem se preocupem, que o articulador vai passar para o pessoal do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, o slide da oficina do Diogo, de ontem. Poeta, e com relação ao soneto, o que é que você acha da gente usar o soneto na FLIRED? Qual é a dica que você dá para se usar soneto? Vamos lá, né? Vamos partir aqui, vamos versar sobre o erudito e sobre o popular, né? O soneto é um escrito um pouco mais erudita. O soneto ele foi criado pelo grego Petrarca, que escrevia na areia. O soneto ele é composto de quê? O soneto mais simples, ele é composto... Não, todos os sonetos são compostos disso, só que existem várias técnicas de escrita de soneto, várias modalidades de soneto. Mas, em linhas gerais, o soneto ele é composto de 2 quartetos, 2 quadras metrificadas em 10 sílabas poéticas e 2 tercetos. O soneto ele é um pouco mais complexo, mas nada impede de ser trabalhado, nada impede. Deixa eu ver se eu me recordo de um soneto para você que fez essa pergunta. O soneto O Sol Nasce para Todos. Observem a disposição do soneto. O soneto que é 2 quartetos e 2 tercetos. O Sol Nasce para Todos, que diz: Ei, você que vive tentando ofuscar o brilho do outro de qualquer maneira, seu brilho com isso não vai aumentar nem tirar do outro a luz verdadeira. Primeiro quarteto. Não vejo no mundo quem possa tampar o brilho do sol com uma peneira. Por esse reflexo, somos como vela. Quem está sem brilho vem para perto dela para ter o direito de se iluminar. Quando a sua chama é aproveitada, que acende uma vela que está apagada, seu brilho vai nela para outro lugar. Esse é o soneto, né? Essa é a escrita erudita. Esse é o soneto que é disposto em 2 quartetos e 2 tercetos. Tá ótimo. Renata já respondeu aí no chat a dúvida do professor, que é do ensino médio e assistiu a oficina de ontem. As lives são abertas, pessoal, e se puder assistir todas, ótimo, né? Agora, para fins de certificação, se você é professor do ensino médio, tá valendo essa do poeta Neto e vai valer a do Bruno Ribeiro. A Renata aí já orientou. Vamos lá para outra pergunta. Só um minutinho. Poeta, a métrica precisa ser perfeita na poesia ou podemos fazer métrica diferente nos versos? Eu acho que manter
a métrica igual em cada verso, poeta. Eu acho que foi essa a intenção da pergunta. Primeiro verso com 7, segundo... Se foi essa a pergunta, a métrica ela tem que ser perfeita. Assim, sentimentos não se metrificam, né? É o que costumo dizer. Apesar de estar ensinando uma oficina de métrica, mas sentimentos não se metrificam, que é a questão utilizada nos poemas livres. Mas a métrica ela tem que ser perfeita nesse tocante. Se você começar uma métrica em 7 sílabas poéticas, ela tem que ir de cabo a rabo em 7 sílabas poéticas, da primeira linha do primeiro verso ao 7º verso. Se você começar uma estrofe com 10 sílabas poéticas, ela tem que ir de cabo a rabo, da primeira à 10ª linha com 10 sílabas poéticas. Tá, beleza, pessoal. Aqui, Grupo Ferreira, eu não estou em grupo. Pessoal, vocês fiquem tranquilos que cada gerência regional tem um articulador. E esse articulador ele vai ser responsável por disponibilizar todo esse material para os gestores da escola. Algumas greves já têm, inclusive, grupos de WhatsApp com os professores, tá? Então, não se preocupem que essa informação vai chegar para vocês. Poeta, Leonardo Sebastião, que tipo de estratégia ele adota? Aí, entre parênteses, o poeta analfabeto. Fico muito feliz em receber essa pergunta. Leonardo Bastião é o poeta que pesquiso. É o poeta que pesquisei na minha monografia, Leonardo Bastião e Patativa do Assaré, e é o poeta também que pretende trabalhar no mestrado. Leonardo Bastião é um poeta de Itapetim, Pajéu pernambucano, um poeta popular, né? Um poeta que nasceu com o dom da poesia. A poesia está no seu íntimo, a poesia está na sua áurea. E o poeta Leonardo Bastião é um poeta preocupado com as causas sociais, é um poeta que tem sua sensibilidade extremamente aflorada. E ele utiliza a métrica como é para ser feita. É um poeta analfabeto, mas que traz no seu íntimo o dom da poética popular. Leonardo Bastião disse: a sombra que me acompanha não é a que me socorre. Se eu andar, ela anda. Se eu correr, ela corre. E é mais feliz do que eu. Não adoece e nem morre. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada. A madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Esse é o Leonardo Bastião, o poeta que pesquisa, poeta vivo de Itapetim, poeta popular, que escreve pautando na rima, métrica e oração, apesar de analfabeto, como dizem. Mas aí temos que explorar o que é mesmo ser analfabeto. Se analfabeto é tido como aquele que não tem conhecimento acadêmico, como aquele que não tem domínio da escrita, como aquele que não tem domínio da leitura, então Leonardo é considerado analfabeto, mas coloca muitos acadêmicos para trás no horizonte da sensibilidade. Ótimo. Onde encontramos o edital da FLIRED com as normas para os alunos? O edital do concurso ainda será publicado. Isso, Renata. Mas o guia de orientação já foi disponibilizado. Me ajuda aí nisso. Não, gente, os editais da FLIRED que foram publicados foram os editais para seleção, né? Para a seleção dos oficineiros que estão ministrando essas oficinas e dos articuladores. O que nós disponibilizamos com as orientações para o concurso foi esse guia de orientações. Um PDF que nós disponibilizamos hoje, certo? E que amanhã nós vamos colocar no site da Secretaria de Educação. Mas, como normalmente pelo WhatsApp é mais acessível, os articuladores e os gerentes regionais já têm esse guia de orientações. Basta pedir para o gestor da sua escola, que eu acredito que até amanhã vai estar com esse guia. É um guia bem simples, na verdade, né, que a gente tentou ser bem objetivo, colocando todas as orientações, inclusive para o concurso, né? Tem toda a explicação sobre a FLIRED, todas as etapas, todos os cronogramas, inclusive para o concurso. Não vai ter edital para o concurso, não. A gente achou melhor colocar o guia, porque fica mais simples, mais acessível para entender. Ótimo. Com relação, mais uma vez, à questão das listas, Renata deixou claro, né? Se você é do ensino médio, você assiste 2 oficinas direcionadas ao ensino médio e tem o certificado. Caso você deseje assistir às oficinas também do ensino fundamental, não há problema algum. Agora você não vai receber o certificado. Para ser bem... Deixa eu só explicar bem rapidinho. Como tem muita pergunta disso, eu vou só explicar bem rapidinho.
nós fizemos 2 momentos para cada etapa de ensino, certo? Um momento crônica e um momento poesia. Então, para o ensino fundamental, os 2 dias de oficina são segunda e amanhã, quarta. Para o ensino médio, os 2 dias de oficina são hoje e quinta-feira, certo? Então, para ter o certificado, os professores precisam, de cada etapa, assistir às 2 oficinas. E na sexta-feira é a oficina voltada para os professores readaptados nas bibliotecas, certo? É isso. Vamos lá, pergunta fervendo aqui, viu, poeta? A professora quer saber se é possível trabalhar também com versos livres ou só os metrificados. E a outra pergunta... Eita, danado, que pergunta confusa. Essa dos versos livres também poderão ser utilizados. E pode escolher trabalhar o poema ou a crônica na sala de aula. Isso pode sim, tá? São os 2 gêneros, você vai escolher se você vai trabalhar poesia ou crônica. Como receberemos os certificados? Você vai preencher a lista de presença e a gente vai planilhar tudo isso e vocês vão receber virtualmente o certificado de vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta é sobre os versos livres e a segunda é, poeta, existe algum vocábulo que não é interessante usar para a rima entre os versos? Tranquilo, vamos para a primeira pergunta. Os versos livres, eles podem sim ser explorados, né? Não é porque minha oficina ela foi pautada no cordel que não poderá ser explorado versos livres na escrita para o concurso. Eles podem sim. A diferença basilar da poesia para o poema é que no poema não existe a necessidade de rima nem de métrica. Aí existe a necessidade de quê? De sensibilidade, de percepção, de nuances de linguagem, de sinestesia, de figuras de linguagem, tem que ser atrelado a esses recursos. Não é qualquer escrita que é um poema. O poema ele tem que explorar as figuras de linguagem, os horizontes de percepção, por exemplo, explorar a infância dos alunos. A infância dos alunos. Que o tema não é Zé Lins, um paraibano como eu, os alunos têm que se enxergar paraibanos como Zé Lins. A outra pergunta foi sobre o vocábulo, né? Existem rimas ricas, que tem muitas. Rima de ão tem várias. Rima de terminações AR tem várias. OR, R tem várias. Mas existem rimas pobres, né? Existem rimas pobres, existem vocábulos pobres de rimas. Citando alguns aqui para vocês. A palavra quebra, a palavra cinza, a palavra bezerra. Existem vocábulos que são pobres de rimas. Podem ser explorados? Podem. Agora são vocábulos pobres de rimas. Por exemplo, existem motes que dão nas cantorias para pegadinhas para os cantadores, está entendendo? O mote é a composição de 2 versos para o cantador improvisar sobre aquilo. Uma determinada cantoria deram um mote, sentado em cima de um toco, comendo carne de onça. Como é que o cantador vai conseguir achar palavras para rimar com toco e com onça? Irá dar muito trabalho, porque são rimas pobres. Outro exemplo de 2 versos pobres, né? 2 rimas pobres. O amor é como vidro, tanto brilha como quebra. Vidro e quebra. 2 palavras, 2 vocábulos extremamente pobres de rimas, mas que podem ser explorados? Podem, mas porém eu não recomendo. Ótimo, vamos lá. Poeta Neto, Patativa do Assaré também é tido como analfabeto, mas suas rimas impressionam. Como você avalia o perfil de Sebastião e de Patativa? Exatamente. Aqui eu estou em casa, né, para responder essa pergunta, porque na minha monografia eu trabalhei entre o literário e o filosófico, de Patativa do Assaré a Leonardo Bastião, trazendo as comparações de suas poéticas, as comparações de suas escritas. É como eu já disse, se você considera a questão dele ser analfabeto, de não ter frequentado o horizonte acadêmico, Leonardo Bastião nunca colocou os pés em uma escola. E ele afirma que quem não estudou tem um apagão no futuro, na sua vida. Mas é um poeta que tem extrema sensibilidade.
extremo horizonte perceptível. Patativa do Assaré da mesma forma. Patativa do Assaré era um autodidata. Patativa do Assaré frequentou 6 meses a escola, 6 meses. Foi o período que Patativa do Assaré frequentou a escola, utilizando o manual de Felisberto de Carvalho. Ele utilizando esse manual de Felisberto de Carvalho. E Patativa do Assaré era um autodidata. Patativa, com 6 meses de aula, já dava aula a seu professor. Já aprendeu tão quanto ou mais daquilo que foi explicado em sala de aula. E o que aproxima Patativa do Assaré a Leonardo Bastião? O que aproxima esse pernambucano e esse cearense? Que tem as suas vivências pautadas na rusticidade. Patativa do Assaré, de Assaré, região dos Inhamuns, Assaré que significa atalho, que era a região de atalho entre Saboeiro e os Inhamuns, na qual os amocleves transportavam os alimentos. E Leonardo Bastião de Tapetinha, a Grécia dos Cantadores. 2 poetas fantásticos, 2 poetas de horizonte de percepção incrível. Leonardo Bastião disse: tudo o que o homem estudou para a natureza foi pouco. Que ele não faz um coqueiro e se inventar fica louco, caçando a encanação que leva a água do chão para botar dentro do coco. Poeta, produzir estrofes junto aos alunos em sala de aula, aproveitando ideias e versos dos alunos, adequando a métrica e oração, se necessário, é um bom caminho para estimular a produção poética? E a outra pergunta e a outra pergunta é quase igual: como estimular a elaboração dos poemas em sala de aula? O caminho é esse. Eu acho que as duas perguntas se aproximam, né? A partir primeiro, ler a obra, mostrar o horizonte de percepção de Zé Lins, um paraibano como eu, mostrando sua infância em Menino de Engenho, em Doidinho, principalmente Menino de Engenho, mostrando como era a infância de Zé Lins do Rego, trazendo essa leitura para o alunado. Depois do alunado ter feito essa leitura, aí parte para a escrita. Aí parte para sintetizar as suas ideias. E a construção é essa mesmo, é ir tentando, é escrevendo, é sair desse estado de procrastinação. Parir ideias não é fácil, escrever não é um processo fácil, mas a partir do momento que os alunos são instigados, a partir do momento que eles fazem e vão burilando com a ajuda do professor, que vai dirimindo, que vai consultando, que vai dizendo, tá certo, que precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, a estrofe vai se cadenciando, a estrofe vai se polindo, e o processo é esse mesmo. As oficinas de cordel se dão dessa forma, eximiamente, conforme o professor perguntou. Com relação às gírias, poeta, o que é que você tem a falar sobre isso? As gírias são muito utilizadas. Pode responder, depois eu faço a outra. As gírias são muito utilizadas na poética popular. O poeta Generino Batista de Teixeira disse, ao ser indagado, que era analfabeto, que falava errado, ele disse: eu moro num pé de serra que ler não sabe ninguém. O meu pai chama pro mod, minha mãe chama que nem, e um filho de um casal desse. Que português é que tem? As gírias são utilizadas nesse tocado. Poeta, como é que o cordel chegou até nós? Como o cordel chegou até nós? O cordel ele aqui no Brasil, ele é oriundo da Ribeira de Pombal, né? Com Leandro Gomes de Barros, é considerado o pai da nossa literatura de cordel, e a partir disso foi se difundindo, né? O cordel hoje é patrimônio imaterial pelo IFAM. Faz 2 anos que o cordel é patrimônio nosso, e tem que ser usado na sala de aula. É isso que luto, para que o cordel, para que a poética popular seja utilizada na sala de aula. Temos que acabar com isso, que a literatura popular é uma literatura menor. Mas, afinal de contas, o que é ser menor? Ela é menor porque está em um não lugar de fala. Se a poética popular fosse concebida no sul do país, eu acredito que ela seria maior, caro Jairo. Eu tenho a impressão que seria. Verdade. Amanhã será a oficina 4. Renata, pode me socorrer aí para dizer qual é a oficina de amanhã? Sim, a oficina de amanhã é essa mesma oficina, a oficina de amanhã é a primeira oficina de crônica. Nós já fizemos as 2 de poesia, ontem do ensino fundamental e hoje ensino médio e EJA. Amanhã nós temos a oficina de crônica para o ensino fundamental
e na quinta-feira a oficina de crônica para o ensino médio. Tem problema estar assistindo todas e assinando a lista de presença todas? Não tem problema, gente. O importante é o conhecimento, é a troca de ideias. Tem professor que dá aula no ensino fundamental e no ensino médio. Quer assistir às 4 oficinas? Não tem problema. Quer assinar as 4 listas? Não tem problema. O certificado será apenas um. Mas o conteúdo, a abordagem... Quer dizer, a abordagem não, porque os oficineiros são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, o certificado vai ser o mesmo, a mesma quantidade de horas, certo? O professor que assistiu às 4, a gente pode até avaliar se coloca a quantidade de horas das 4, até porque não é a maioria. Mas a gente vai analisar. Mas não se preocupe, que quem assistiu e assinou mais de 2 listas não vai ficar sem certificado, certo? Ótimo. Muitos elogios aqui, o pessoal está encantado de estar nesse momento, todo mundo parabenizando muito, Neto, sua oficina. Pronto, surgiu uma pergunta agora, como adequar todo esse conteúdo, visto que não é simples e em tão pouco tempo de aula? 50 minutos, né? Uma aula, se tiver só uma, né? 50 minutos de aula, né? Mas tem professor que tem 2, né? Tem professor que tem 2, já dá para trabalhar um pouco. 3, língua portuguesa são 6, eu acho. Aí já dá para explorar um pouco mais a temática, né? E como a coordenação já disse, né? Eu faria apontamentos. Estou elaborando apontamentos básicos, apontamentos-chave. Eu acredito, Jair, que esse vídeo de apontamento pode ser exibido para os alunos, né? Pode dirimir as principais dúvidas da escansão, das relisões, dos estilos. Eu acredito que isso vai instrumentalizar o cordel na sala de aula. O cordel como ferramenta didática e de conscientização social. Ótimo. Jário, deixa eu fazer só um adendo a essa fala de Neto, que eu acho muito importante. A gente não tem, né, diante dessa limitação da pandemia, né, do ensino remoto e do modelo híbrido, a gente não tinha como fazer uma programação mais extensa, né, gente? E, inclusive, para caber ainda nesse ano letivo, que iria até janeiro, como vocês bem sabem, e depois foi tomada uma nova decisão de que vai acabar agora em dezembro. Então, a gente teve que dar uma espremida nas coisas. Então, assim, o que nós estamos trazendo são sugestões, né? A aula quem vai montar é o professor. O que o Neto está trazendo hoje, o que o Diogo trouxe ontem, os demais oficineiros vão trazer ao longo da semana, são sugestões. Né? O Neto está trazendo aqui, né, o cordel como uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar em sala de aula. Mas não necessariamente você tem que trabalhar dentro da sugestão que o Neto está dando. É uma sugestão, é uma maneira de se pensar, né, a obra de Zé Lins dentro de sala de aula. Tem que ser baseado na obra de Zé Lins, né? Eu vi aqui essa pergunta algumas vezes, porque o tema do concurso é Zé Lins, um paraibano como eu. Então, tem que ser, sim, dentro dessa temática. E são sugestões, né? Cada professor pega essas sugestões e vai trabalhando em sala de aula e vai adequando ao seu aluno a realidade da sua escola, a realidade da sua gerência, né? Isso não é, esse conteúdo é fechado e você tem que trabalhar desse jeito que o Neto está falando. Não é uma sugestão, é uma abertura de horizonte, é uma abertura de janela, né, para se pensar sobre o tema. Ótimo. Muitas observações, assim, muita gente elogiando. Aí tem algumas pessoas deram um mote aqui, Neto. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Mote de Braulio Tavares e Ivânio de Vila Nova, né? É verdade. Mas aqui mais elogios mesmo, Cordel Show, parabenizando. Enfim, acho que já está se encaminhando para o final, né? Mais alguma pergunta, Jário. pessoal? Acho que a gente já passou aqui do nosso tempo. Gente, alguém perguntou, e as escolas que ainda não estão com o ensino híbrido, trabalha com o ensino remoto da maneira que vocês estavam fazendo as outras aulas. Eu acho que o importante é a gente fazer esse conteúdo, a obra de Zé Lins chegar nos alunos. Inclusive, existem outros programas da Secretaria, como Arte em Cena, como o Sementes da Paraíba, que já abordaram
né, essa produção cultural baseada na obra de Zé Lins. Então, o importante é que a gente dê aos alunos mais uma oportunidade, né, de trabalhar a obra de Zé Lins, só que nesse caso com a produção literária, né, do poema e da crônica. Afinal de contas, a Flirrede é uma festa literária. O nosso objetivo é levar a literatura para as escolas, né? É pouco tempo, bem, nós temos as escolas têm até o dia 30 desse mês para enviar para a gerência regional os textos que os alunos produzirem. Hoje ainda é dia 9. Então, assim, é praticamente um mês, né, que vocês têm para trabalhar em sala de aula e repassar para o gestor da sua escola. Então, eu acredito que quem pode fazer em uma aula faz, mas quem tem 2, 3 aulas pode fazer também, né? Eu acho que o importante é que a gente faça, né? Como eu falei, já expliquei o porquê do calendário estar apertadinho, mas o importante é que nós estamos realizando a Flirrede. A gente não queria era terminar esse ano sem promover essa ação que o governador e que o secretário, né, Cláudio Furtado, acham tão importantes, né, para a nossa rede estadual. Então, eu acho que, ao invés de pensar que nós temos pouco tempo, acho que nós temos que pensar que coisa boa que nós temos a oportunidade de estar realizando esse projeto, né, e eu tenho certeza que é mais um desafio. Eu sei que são muitos desafios, que foram muitos nesses 2 anos, mas eu acho que é um desafio muito prazeroso, muito gostoso de trabalhar, como foi a oficina do Neto hoje. Aproveitar, né, para a gente ir encerrando. Neto, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. E vocês não estão órfãos, gente. Depois da oficina, além de compartilhar o material que o Neto usou aqui, algumas sugestões que ele vai dar, nós também vamos gravar vídeos com os oficineiros e enviar para vocês. A live fica gravada também. E também vamos compartilhar o e-mail do Neto para vocês mandarem qualquer dúvida, né? Ou elaborou aquela atividade que vai realizar com a turma, está com dúvida, manda para o Neto, né? Que o Neto dá uma olhadinha. E o objetivo é esse: os oficineiros não estão participando só desse momento, eles vão estar conosco até a banca de seleção dos textos que vão para o livro, né? Então, estão à disposição de vocês, né, assim como nós da coordenação, para tirar dúvida e tudo mais. Bem, é isso, gente. Jairo, Neto, as palavras finais aí de vocês. Eu queria agradecer pelo carinho de todos, por todo o engajamento que eu estou aqui por alto, observando no chat. E me encontro à disposição, né? No meu próprio slide, tem minhas redes sociais, tem meu Instagram também, que tem muita matéria de rima, métrica, oração, @poeta Neto Ferreira. Meu e-mail também está no material. Me encontro à disposição, à inteira disposição a vocês, educadores, a vocês, professores, para dirimir e resolver e elucidar suas possíveis dúvidas. No mais, um abraço, saúde e paz, uma ótima semana. Pessoal, agradecer a participação de todos e todas. Muitas mensagens aqui de elogio, né, à sua oficina, pedindo para declamar cordel, aquela coisa toda. Então, dizendo, professor que já realizou o trabalho, foi o melhor trabalho que ela realizou, foi um cordel, através da sala de aula. Enfim, só agradecer a participação de todos e todas, e como bem disse Renata, vocês não vão ficar órfãos, né? Vai ter esse acompanhamento, tem o articulador Flirrede, tem os gestores das escolas que vão receber essas informações, algumas GREs fizeram os grupos de professores, e os oficineiros e a coordenação vai estar junto de vocês, tá? Boa noite a todos e obrigado pela participação. Obrigada, gente. As intérpretes também que tiveram conosco hoje, da GED, né? Muito importante a participação de vocês duas. Obrigada. Obrigada à equipe técnica também, produção, né? A Jamile, Ana, Alexander. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Nos vemos amanhã, e não esqueçam. 6h30. Amanhã vai ser mais cedo. Amanhã, quinta e sexta, 6h30, neste bate-canal, no mesmo bate-canal. Tá certo? Amanhã, crônica para fundamental, né? Exatamente. Crônica para ensino fundamental. Ok? Tchau, tchau.